Olá, que tal? Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre a pontuação invertida em espanhol. Opa, peraí, acho que tem algo de errado. Pronto, agora sim, né? Brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre os pontos invertidos em espanhol, né? Por que o ponto de exclamação e o de interrogação são invertidos? O que está acontecendo, né? Fica até o fim do vídeo para você descobrir. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é André Siviero. Eu sou o professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale. E eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aqui é que o espanhol é o único idioma no mundo, tá? Em que se usa essa questão da pontuação invertida para exclamação e interrogação. E o motivo é bem simples. A pontuação invertida serve somente para comunicar para quem está lendo, no caso, né, que a partir daquele ponto invertido vem ali um contexto de pergunta ou de afirmação. Simples assim, tá? Então o que a gente faz? A gente coloca o ponto invertido no começo da interrogação ou da exclamação, né, e o ponto normal de interrogação ou de exclamação no final. Ou seja, você está somente indicando para quem lê que aquela frase de fato tem aquela intenção, perguntar ou afirmar. Ah, André, mas é super chato isso, eu não sei como é que eu coloco, né? Tem que usar isso sempre? Se eu não usar, vai estar errado? Então, pessoal, seguinte, essas pontuações invertidas precisam e devem ser utilizadas, tá? A única exceção é caso você esteja conversando de maneira informal, né? Se você, por exemplo, estiver conversando com um amigo no WhatsApp, e aí, porventura, você esquecer de colocar esse ponto invertido no começo de uma pergunta, né, no caso, não é que vai estar 100% errado, né? Inclusive, muitos nativos no dia a dia não colocam essa pontuação invertida, tá? Mas posso te dar uma dica? Não faz isso, tá? Não deixa de colocar. Sabe por quê? Porque você vai estar aprendendo a escrever da maneira não correta. E aí, o que acontece? Vira um vício. E aí, quando você precisar de fato escrever certo, né, quando você for escrever um documento importante, sei lá, um e-mail para o seu chefe, por exemplo, né, inconscientemente, o seu cérebro pode te trair, entre aspas, né? Você pode acabar indo no automático e esquecer do ponto invertido. E aí, nesses casos, como é um documento importante e tal, vai estar errado, porque é uma coisa formal. Eu sei que no começo pode ser chatinho, né? Mas depois, confia em mim, a gente se acostuma, sai naturalmente, vira uma coisa automática, tá? E eu vou dar duas dicas de como vocês podem colocar essa pontuação, já que no nosso teclado brasileiro, né, não existem esses pontos, certo? Mas só que antes a gente ir para as dicas, né? Se você esqueceu de deixar o seu like, tudo bem, eu te perdoo, não tem problema, ainda dá tempo, né? Se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele joinha, que é super importante para nós, tá bom? É só assim que você ajuda o nosso canal a crescer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho, para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá bom? Já que toda semana a gente traz novos vídeos aqui para vocês. E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @vocêfalando-espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá, valeu? Então vamos lá. A primeira dica para você colocar essa pontuação invertida no seu celular é mudar a configuração do teclado dele, né? Isso é muito importante. Ou seja, adicionar o idioma espanhol, né? Normalmente é só você ir nas configurações do seu celular, né? Abrir a opção de teclado e aí você adiciona o espanhol, tá? Tem também um aplicativo que eu gosto bastante que chama SwiftKey. Ele é bem legal e ele pode te ajudar também nessa questão, tá bom? E aí uma vez que você instalar o idioma espanhol, o que você vai fazer? Você aperta e segura no ponto de interrogação normal, fica segurando lá e ele vai te dar as outras opções, ou seja, a opção do ponto invertido. Já no computador mesmo, no notebook, enfim, tem alguns atalhos que você pode fazer, né? Segurar o Alt, apertar não sei o que, um monte de número junto, né? Mas eu, particularmente, eu copio e colo mesmo, tá? Então, o que eu faço? Eu jogo no Google uma frase de pergunta em espanhol, né? E aí eu tenho lá o ponto de interrogação invertido, ou então eu escrevo, por exemplo, pontuações invertidas copiar. E aí aparece e eu copio, né? Caso você ache mais funcional, você pode
colar essas pontuações em um bloco de notas, por exemplo, também, né? E aí você salva na sua área de trabalho do computador, né? Acho que é até mais fácil, assim você não precisa ficar pesquisando toda hora, é só você abrir aquele arquivo e copiar. Aí uma informação importante que eu estava esquecendo aqui de falar para vocês sobre a pontuação invertida é que ela vem tanto no início como também no meio da frase, né? Muita gente confunde isso, não existe uma regra que é só em um caso ou no outro. O importante é você colocar a pontuação invertida no momento exato em que vai se iniciar a pergunta ou a exclamação, né? Vou dar um exemplo. Estava pensando, que vas a hacer mañana? Ou seja, vocês percebem que a pergunta não começou no início da frase, certo? Eu comecei afirmando uma coisa, né? Eu comecei falando que eu estava pensando. Então, a gente só vai colocar esses pontos invertidos quando formos realmente iniciar a pergunta ou a exclamação, vale? Mas aí, me conta, você já sabia o porquê se usa a pontuação invertida em espanhol, né? Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? E esse é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!